Olá, tudo bem? Prazer. Sou psicóloga Amanda Tonenicita. Você pode me chamar de PC, se você preferir, quando a gente for entrar em contato, quando for necessário. Espero que seja sempre. Bom, esse daqui é o primeiro módulo da aula que teremos, envolvendo 10 módulos sobre sociedade e cultura. E a gente vai transitar muito bem dentre esses termos, né? Dentro do que isso quer dizer. Lembrando de que a gente vai girar sempre em torno da sociedade brasileira, girando sempre em torno da nossa cultura brasileira e todas as ramificações, né, todas as comorbidades que a gente teria dentro disso. Bom, primeiramente a gente vai começar falando do Brasil hoje. O Brasil hoje, lembrando que estamos em 2021, início do ano, já nem tanto assim, né, mês 4, então a gente já tá avançadinho, digamos assim, né? O tempo passou rápido, a gente nem sentiu direito o que de fato aconteceu, ou, que também é uma dicotomia, uma palavra que eu gosto muito de usar, as pessoas começaram a sentir de fato a pandemia agora, né? Agora em 2021 a gente teve aquele momento inicial na pandemia em 2020, que foi o quê? Foi uma novidade. Uma novidade não só para o Brasil, mas uma novidade para toda uma população mundial, né? Porque o que torna a pandemia é justamente esse status mundial que ela tem. Porém, o tempo passou-se, como tudo é uma novidade, a gente tem aquele processo de quando algo novo entra na nossa vida, a gente tem aquele processo mesmo de se habituar. Seja isso bom ou ruim, a gente vai ter esse processo de se habituar com a situação. Esse nosso processo já passou. Nós já entendemos o que é uma pandemia, nós já entendemos o que é uma negligência em meio a uma pandemia. Mais uma vez, focando aqui, sociedade e cultura no Brasil. Então, a gente vive uma situação diferente, né? Agora, nós estamos num mundo onde a pandemia está acontecendo de uma forma, está sendo lidada de uma forma muito melhor, né, minha gente? Muito melhor do que a gente está lidando aqui no Brasil. Lembrando que, por que eu vou falar disso? A gente vai entrar nisso daqui já já. Dentro dessa pandemia, estamos cansados? Estamos. Tudo bem. Por que eu coloquei aqui a síndrome do vira-lata? Por que a gente está cansado, então? A gente vai lá, pega e fala do cidadão, do político, né, da população. A gente aponta lá pra cima, é porque ele fez aquilo, fez aquilo. Mas tá, o político sai da onde? As pessoas, né, elas são criadas em meio a uma ilha para depois serem políticos? Não. Então os políticos, aqueles que nos representam, aquela que a gente gosta tanto, batalha tanto para poder ter, manter aos lurros, né, que é a nossa democracia, os políticos estão lá para nos representar, para representar exatamente esse movimento que reflete o que é a sociedade, o nosso social, o nosso cotidiano, aquilo que você conhece, aceita e principalmente aquilo que você não conhece ou também não aceita, né, porque não tem como aceitar aquilo que não conhece, por isso que a gente tem que sempre expandir o conhecimento. Bom, síndrome do vira-lata. Vocês lembram lá no começo do ano, quando houve, acho que foi 2019 isso, uma coisa meio fora da pandemia, mas aconteceu, que houve uma explosão, né, houve chamas em todos os cantos naquele museu da Europa e várias pessoas doaram milhões e milhões e bilhões para poder ajudar aquele acontecimento. Resgata a memória para cá e lembra que isso aconteceu no Brasil também. O nosso museu pegou fogo, né, nosso museu foi totalmente, parcialmente, digamos, né, destruído. Perdemos o que? A história do Brasil. Então por que síndrome do vira-lata tá aqui? Porque o brasileiro, ele não é de fato conectado com o Brasil, né? Essa síndrome do vira-lata, ela se deriva-se de um acontecimento que aconteceu nos anos 50 em relação ao futebol, né, que agora é literalmente um nome que a gente consegue colocar muito bem na nossa sociedade brasileira. Porque, inclusive, milionários, bilionários do Brasil enviaram dinheiro para aquela galera que tá lá na Europa, que estavam o quê? Lutando para preservar a própria história. O brasileiro fala, beleza, eu vou lutar para preservar a história deles também. Porque a gente tem uma tendência eurocentrista, não pode negar. A gente tem essa tendência devido a todas as questões de colonização e tudo que nos abrange. Aí quando acontece esse acontecimento, né, no nosso museu, bolhufas, ninguém faz nada e quem faz pouco, não é o suficiente. Por quê? Síndrome do vira-lata. O brasileiro não é conectado com a história dele, né? Por que a gente passa por tantas situações
onde a gente é pego falando, nossa, mas tem que falar o óbvio, com toda certeza tem que falar o óbvio. Aqui no Brasil a gente tem que explicar que preservar a própria história é importante para quê? Porque de uma ou duas, todas as vezes que as coisas acontecem, de duas coisas vai acontecer. Aquilo vai servir para um exemplo a seguir, ou aquilo vai servir para um exemplo a não seguir. Não tem outra função, entendeu? Então ele não entende que preservando a história dele, ele vai estar criando o quê? Uma esfera onde a gente cria estímulos a serem seguidos como sociedade e estímulos a nunca mais serem reproduzidos. Não é à toa que a gente aqui, Sociedade Brasil, sempre focando no Brasil, a gente sofre muito de coisas que a gente tem que chegar e falar, ei, racismo não é legal, machismo não é legal. E muito pelo contrário, né? A gente manipula tanto a nossa linguagem que a gente banaliza essas palavras e quando a gente vai usá-las de fato com a potência que elas têm, a gente não consegue passar o recado, né? Porque houve a banalização. Isso vem tudo da síndrome do vira-lata. Continuando com isso, por que população e cidadão? População para mim é muito simples. É o per capita, quantas pessoas habitam, quantas pessoas são notificadas que habitam. Beleza. População. Por que cidadão eu acho que é diferente? Cidadão, na minha visão, é aquela pessoa que atua a sua função em sociedade. É aquela pessoa que realmente exerce, está a par das mudanças, porque a gente tem que entender sim, que algumas coisas são micro, com certeza são micro, mas o reflexo dela é macro. Por quê? Porque essa é a sociedade, entendeu? A gente nunca vai conseguir mudar isso daqui se isso daqui não estiver sendo estabelecido diariamente, né? Porque as nossas lutas, digamos assim, que elas não acabam como sociedade, elas vão diminuindo ou aumentando a intensidade de batalha, né? Mas as batalhas elas continuam aí. É a nossa dificuldade de lidar com aquilo que realmente vai modificar. Então, a gente vive muito numa população, lembrando que a população, e a gente precisa muito do que? De cidadão. Mas tá difícil. Por quê? Porque quem tá lá em cima no poder do Brasil não representa tanto assim, mas representa muito. Então a gente tem que sempre estar olhando o que é a nossa bolha. Né? Qual que é a nossa bolha? Nossa bolha está representando mais a população ou está representando mais o cidadão? Né? Porque é inevitável a gente ter bolha, a gente vai ter bolha, a gente vai se encaixar em grupos. É uma questão de humano isso, a gente quer olhar para o outro e se identificar e vice-versa. Mas lembre-se que essa atuação de cidadão, ela não está só no votar, né? Lembrando que votar é muito importante. Se você já tem 16 anos ou mais, exerça a sua função de voto, tá? Muito importante. E aí, lembrando que cidadão, ser cidadão, não vai ser somente lá nas redes sociais, ai meu Deus, fora Bolsonaro, fora não sei o que, entende? Importante lembrar o que? Como que você tá mudando essa população de micro para cidadão, para causar um macro? Tá vendo esse manifesto no seu cotidiano, na sua rotina? Então, vamos importante analisar isso daí, vamos todo mundo analisar isso daí. E o que fazer? Basicamente isso, pegar uma atitude que é micro, que é reflexo da nossa sociedade como um todo, da nossa cultura. Lembrando que a cultura ela é uma coisa super singular, né? Temos sim a cultura brasileira, mas a gente tem a cultura de cada canto, né? E é extremamente xenofóbico a gente pegar e falar a cultura do Nordeste. O Nordeste é ramificado em milhões de culturas, assim como todos os cantos. Se você vier aqui pro interior de São Paulo, que é onde eu resido, você vai ver um outro interior se você andar 40 quilômetros, entende? Então é importante a gente sempre expandir a noção de cultura para quê? Pro micro gerando um macro. A gente sempre tem que ter esse movimento de quê? Entender que é um grãozinho de areia aqui, mas tem toda uma ampliação visual, que é a praia. Então é sempre importante a gente ter essa visão. E só vai conseguir mudar a sociedade, cultura, Brasil hoje, pandemia, síndrome do vira-lata, população para cidadão, fazendo isso numa função micro, almejando o macro, sempre. E o macro, lembrando que não é esse macro onde você vai representar a ONU. Não, o macro é você conseguindo transformar alguns disso nisso daqui. População em cidadão. Então exerça. Muito obrigada pela atenção, até o próximo módulo. Tchau, tchau. Galera,
A escola humanitária não possui vínculos políticos nem empresariais. Por isso, a sua participação é fundamental na construção desse projeto. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma aula e, se você quiser, pode contribuir diretamente através do nosso Pix ou então do Apoie-se. Até a próxima aula.